Olá pessoal, eu sou o Bruno Miller, doutor em História pela UERJ, e esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para discutir o futuro depois do coronavírus. No primeiro vídeo a gente discutiu as possíveis mudanças que virão com essa crise, mudanças positivas, mudanças negativas, mudanças de hábito, mudanças de mentalidade. Agora eu quero discutir como essa crise e as possíveis soluções que virão dela está relacionada com uma outra crise anterior e que talvez a gente não tivesse consciência de que estava por aí. Antes eu quero começar com um aforismo. Eu queria dizer que toda crise traz progresso. O motivo para isso é óbvio. Quando você tem um problema novo, ou um problema antigo, mas de uma magnitude que não existia antes, o seu leque de soluções, sua caixa de ferramentas não serve mais, não funciona mais para o problema que você tem. Então você tem que construir um novo mecanismo, criar novas respostas, buscar novas saídas. E disso virão soluções inovadoras que levarão ao progresso social. E tem sido assim ao longo da história. Para exemplificar, eu posso falar de outra pandemia, a peste negra do século XIV. E se a gente for comparar com a crise do coronavírus, realmente a peste negra foi uma coisa incomparável. Ela afetou a Europa e a Ásia, que eram os dois continentes mais populosos da época. Na Europa, ela matou entre 30% e 60% da população, dependendo das estimativas. Mortalidade muito maior que a do coronavírus. Afetando praticamente todo mundo conhecido, né? Os europeus na época não conheciam a América. A África não sei se foi afetada pela peste negra. Mas imaginem enfrentar uma pandemia dessas proporções numa época em que não havia ciência moderna, não havia medicina moderna, não havia o conhecimento que a gente tem hoje em termos de saúde pública, medidas sanitárias. A Europa na época não tinha tratamento de esgoto, era uma tecnologia que os romanos dominavam, mas que foi perdida com a Idade Média, assim como os conhecimentos sobre a higiene pessoal, que os romanos também detinham, conhecimento que também foi perdido com a Idade Média. Então foi um período de grande desespero. Um desespero que a gente vê em algumas pessoas da atualidade que ficam dizendo que a gente vai ter que viver pelo resto da vida de máscara, que a gente vai ter que conviver para sempre com pandemias. É um risco que a gente corre se a gente não fizer as mudanças necessárias, né? Mas naquela época era muito pior, a situação era muito pior e as pessoas temiam o fim do mundo, temiam a punição divina, elas procuravam culpados, né? Elas não sabiam o que fazer. Isso fica muito bem retratado no filme O Sétimo Selo, do diretor Ingmar Bergman, um dos meus filmes favoritos, que eu recomendo a todo mundo que assista, ainda mais nesse contexto de coronavírus, para entender como funciona o ser humano numa situação de crise como essas. E perceber que a tecnologia muda, o contexto histórico muda, a arquitetura muda, o sistema econômico muda, mas o ser humano continua mais ou menos o mesmo. A gente pode estar numa sociedade mais laica, onde a gente não está
dizendo que o coronavírus é a punição de Deus, mas tem muita gente por aí com medos irracionais e procurando culpados, mais ou menos como naquela época. Mas a Europa sobreviveu à peste negra, e o que veio depois disso, né? A peste negra ajudou a acelerar o fim da Idade Média. Ela contribuiu para as grandes navegações. Através das grandes navegações, o comércio, que antes se concentrava no mar Mediterrâneo, passou a ser um comércio global. Os europeus aportaram na América. Houve grandes transformações tecnológicas e avanços na medicina e avanços nos conhecimentos sobre saúde pública. Então, é claro que essas transformações em si mesmas trouxeram outros problemas, como nós aqui que vivemos na América bem sabemos, né? O contato entre europeus e ameríndios não foi exatamente pacífico, mas o ponto é que a Europa superou a crise da peste negra e saiu dela mais forte do que se encontrava antes. E agora é um mundo que precisa fazer o mesmo, encontrar a mesma saída quando se trata do coronavírus. Pois bem, e o que eu queria dizer era justamente que a crise do coronavírus está conectada a uma crise anterior e talvez sem essa crise anterior ela não teria a mesma dimensão que ela está tendo. A crise, para começar, se propagou em um país autoritário, que é a China, que censura a informação e que atrasou em muito as informações sobre a epidemia e contribuiu, portanto, para sua disseminação pelo globo. E quando começou a se disseminar pelo globo, qual foi o primeiro país que sofreu e sofreu fortemente com a epidemia? Foi a Itália. Itália, que vivia então sob um governo populista, vive ainda, né, sob um governo populista, com a participação dos neofascistas, e não é coincidência que nesse contexto milhares de pessoas tenham morrido na Itália e a negação da gravidade da crise tenha prevalecido por tanto tempo, até que os corpos começaram a se empilhar e a coisa se tornou tão grave que eles entenderam que tinham que se isolar. E o mesmo a gente observou nos Estados Unidos e no Reino Unido, também sob governos populistas, também negaram a gravidade da crise, também não aceitaram a proposta do isolamento. E hoje os Estados Unidos são o país que tem mais mortes no mundo, superaram a Itália, e o Reino Unido cedeu antes que algo de mais grave acontecesse, cedeu ao bom senso. Aqui no Brasil, por outro lado, nós também temos um governo neofascista e o nosso presidente se recusa a aceitar a gravidade do coronavírus, se recusa a aceitar a efetividade do isolamento social, segue pressionando para a reabertura do comércio, repete um discurso anticientífico sobre o isolamento destruir a economia, quando todos os modelos econômicos têm mostrado que com os devidos incentivos a gente vai ter crise de qualquer maneira, mas a crise pode ser minimizada com o isolamento se a gente der determinados incentivos à população para continuar consumindo os bens indispensáveis. Ao passo que se a gente deixar todo mundo circulando, as pessoas vão começar a morrer e a economia vai entrar em depressão, né? Porque vai faltar mão de obra e vai faltar gente para consumir e os comércios vão fechar. E os comércios que hoje estão fechados,
Quem é que vai comprar uma televisão de 72 polegadas no meio de uma pandemia? Né? Agora realmente é o momento em que a maioria das pessoas está preocupada em consumir apenas o essencial, até para guardar os seus parcos recursos para o caso de uma emergência. Então a gente vê esse padrão, a gente vê o padrão de governos populistas e neofascistas negando a crise do coronavírus, governos autoritários que impedem a circulação de informação, e esse padrão é parte dessa crise, desse contexto mais amplo que eu quero chamar a atenção aqui. Não é coincidência que Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Itália, todos mais ou menos ao mesmo tempo, tenham caído sob governos de extrema-direita, populistas, neofascistas. Faz parte de uma crise que é uma crise civilizacional. Um modelo de organização da nossa sociedade está sendo contestado em todo o mundo. Está sendo contestado em todo o mundo porque a gente vive, por um lado, um modelo econômico que gera extrema insegurança. Essa insegurança gera medo. O medo gera o desejo por líderes fortes que deem respostas rápidas e sempre busca algum culpado, né? Então, na Europa, o culpado é a imigração. Nos Estados Unidos também o culpado é a imigração. No Brasil, o culpado é a corrupção, é a esquerda, é o PT. Não dizendo que nós não tenhamos um problema de corrupção ou que o PT não tenha cometido erros, mas viraram bodes expiatórios para uma situação de crise econômica que é bem mais complexa do que simplesmente o governo do PT ou a corrupção, né? E, por outro lado, quando veio aqui no Brasil o impeachment, esse novo modelo de economia que gera insegurança, né? Todo mundo achava, principalmente a direita brasileira, achava que era só derrubar o PT e ia ficar tudo bem, todo mundo feliz. E as eleições de 2018 ia se dar bem um candidato da direita tradicional, um Geraldo Alckmin da vida. Mas não, né? Porque veio um governo que tentou instaurar aqui no Brasil as medidas econômicas que justamente geram essa insegurança e esse medo que levam ao extremismo político. Então, o que é essa economia? Essa economia é o que eu chamo de novo capitalismo ou neocapitalismo, que ela é baseada na insegurança e na incerteza, porque ela nega que o Estado tenha o dever de oferecer ao cidadão uma rede de proteção social que lhe proteja do desemprego, da fome, que lhe dê serviços básicos como saúde e educação. E, pelo contrário, diz que você deve aprender a cuidar de si mesmo, né? E que prima pela ideologia do empreendedorismo. Então, todo trabalhador é um pouco empreendedor, né? Ele tem que fazer seu investimento, ele tem que fazer sua própria poupança. O trabalhador informal, ele não é mais um trabalhador informal, um vendedor de pipoca, ele é um empreendedor. Se ele for inteligente e poupar dinheiro, ele vai ter daqui a pouco dinheiro para investir ou numa melhoria do seu negócio, ou num negócio mais lucrativo. E assim a gente vai criando uma cultura na sociedade onde direitos trabalhistas são considerados um entrave à economia, direitos previdenciários também são considerados privilégios,
E o Brasil começou a empreender essas reformas, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, tirando direitos. Eu não estou falando aqui do militar, que, aliás, mantém a sua aposentadoria, os seus privilégios de aposentadoria, né? Ou do servidor público, que tem uma aposentadoria milionária. Eu estou falando aqui do trabalhador do regime geral, que perdeu muito com a reforma da Previdência e que não respondia pela maior parte do déficit que a Previdência tinha. Eu estou falando do trabalhador de uma Previdência que, com toda a sua ambição e todo o seu discurso de déficit da Previdência, ela vai ter que ser reformada de novo daqui a alguns anos, porque ela depende do trabalhador com carteira assinada para financiá-la. E a maioria dos trabalhadores brasileiros vive na informalidade. Essas questões, elas não são exclusivas do Brasil. Elas estão no mundo inteiro, né? Nós vimos no Chile, por exemplo, a população chilena se rebelando contra a previdência privada e o sistema de saúde privado, que deixava muitos chilenos na pobreza, aposentados chilenos na pobreza, ganhando abaixo do salário mínimo, e chilenos em geral sem condições de pagar por tratamentos de saúde para doenças que têm tratamento, têm cura. E aí eles tinham que optar ou por morrer ou por se endividar para ter seu tratamento de saúde garantido. A mesma coisa nos Estados Unidos, onde criou-se um movimento para que os Estados Unidos, que são um estado liberal, criassem um sistema de saúde público que existe em todos os outros países altamente desenvolvidos e industrializados do mundo. Só não existe nos Estados Unidos, e só nos Estados Unidos se acredita que a criação de um sistema de saúde universal vai quebrar o país. E, na verdade, os estudos que saíram nos últimos meses têm demonstrado que um sistema de saúde público salvaria alguns dólares, alguns bilhões de dólares, ou trilhões, se fosse implantado nos Estados Unidos. Então, na verdade, o que existe é uma disputa ideológica entre um modelo de Estado liberal, e liberal no sentido mais radical do termo, inspirado aí na escola austríaca e na escola de Chicago, e um modelo de Estado social-democrata. Pois bem, o que é esse modelo de Estado liberal baseado na escola austríaca e na escola de Chicago, que acha que as pessoas, os trabalhadores devem abdicar de seus direitos, que os aposentados devem viver com aposentadorias minguadas, que o sistema de saúde deve ser privado, assim como a Previdência? O que foge a essa escola liberal? Primeiro, eu acho que eles não entendem muito de economia, porque eu acho que economicamente esse sistema não é sustentável a longo prazo. Segundo, eles certamente não entendem nada de ética, né? Porque mostram-se absolutamente insensíveis à questão da desigualdade, da pobreza, da injustiça. Segundo, eles não entendem nada de ciências sociais, porque eles não entendem que a desigualdade é um problema em si mesmo, né? Não é questão de dizer, como o João Amoedo, ex-candidato a presidente, que tem essa mentalidade, dizia, que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Primeiro, que o modelo dele não vai acabar com a pobreza. Mas vamos supor que acabasse a pobreza com o modelo do João Amoedo e mesmo assim aumentasse a desigualdade. Todos os estudos das ciências sociais demonstram que a desigualdade é um dos fatores principais de instabilidade social e política num país. Então, por exemplo, se pega um país onde todo mundo é muito pobre, como é o caso da Índia e outros países asiáticos,
são politicamente, relativamente estáveis politicamente. Porque todo mundo é pobre. Então, o pobre ele não tem um rico para ele olhar e se sentir injustiçado, né? Agora, quando você tem uma grande desigualdade, o pobre olha para o rico e ele vê, aquele cara está roubando de mim. Eu poderia ter mais se aquele cara tivesse menos. E crises políticas e sociais começam a aparecer. E essas crises não necessariamente levam à esquerda, revoluções, muito pelo contrário, né? Levam justamente a essa ideia de que existe, leva à criação de um medo generalizado na sociedade, a busca por culpados na sociedade e a busca por autoridades, líderes fortes que imponham a força, se necessário, uma ordem social estável, né? Porque também acontece nessas situações de setores da classe média e alguns setores da classe alta se sentirem inseguros e cobrarem também medidas duras do governo, medidas de autoritarismo, né? Então, o Estado liberal ele gera essas instabilidades políticas e sociais. Mas, além disso,